seus santos caminhos. Benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Boa noite, Igreja IPI Metropolitana de Brasília, em especial os amigos e irmãos que nos visitam. Sejam todos muito bem-vindos. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este dia, por esse novo dia que o Senhor nos concedeu, a semana. E agora, Pai amado e querido, nos abençoa no decorrer deste culto, que tudo, Senhor, que façamos aqui, Senhor, seja para a tua honra e tua glória. Nos abençoa no louvor, na ministração da palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a leitura bíblica do Salmo 93. Salmo de número 93. Diz assim a palavra do Senhor. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade. O Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou um mundo que não vacila. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios, o seu bramido, levanta os rios, o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. O verso número 4 diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Ainda diz a palavra de Deus que Deus, lá do seu trono, ele vê todas as coisas, ele controla tudo. Que Deus grandioso que temos. As rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, nos mares o grande fragor, e as
fragoso cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Dos céus e no mar e na terra, dos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos, Deus é santo, diante dele estamos. Sabemos que somos pecadores. A palavra de Deus diz em 1 João 1, no verso 8 e 9, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, diante do que lemos, irmãos, vamos em silêncio, ter um minuto de oração, você e Deus. Fale com o Senhor aquilo que você sabe, pensa que não é bom e que ofende a santidade de Deus. E em seguida eu vou orar. Deus Pai Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço. Diante de ti estamos, Senhor, e sabemos que tu és santo. Deus, abençoa teu povo aqui presente, Senhor, confessando, Senhor, as suas falhas. Deus, aceita o perdão de cada um, Pai, dos teus filhos amados. Deus, em nome de Jesus, te peço e te agradeço desde já, porque o Senhor é bom e misericordioso. Muito obrigada, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Senhor.
Deus habita no meio do louvor. Então, nesse momento, te convido a louvar a Deus, a adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração. Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. É só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh!
conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo, para o alvo eu vou, coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero, como te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor. Te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em
suas mãos. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor
Agora vamos ao momento que considero sublime, o momento da proclamação da palavra. Palavra de Deus que fortalece a fé, renova a esperança, muda a história do homem e nos faz conhecer mais de Deus. E hoje temos o prazer de ter a participação da pastora Luciana Alves do Carmo, presidenta da Comex Presbitério DF. Pastora Luciana, seja bem-vinda e em nome do conselho desta igreja, agradeço por ter aceito o nosso convite. Deus vou orar por ti, pastora. Deus abençoe, Pai, a pastora, ministrando a palavra do Senhor. Deus ilumina ela, Senhor, que ela possa ser um instrumento do Senhor nesta hora. Deus, ser com ela, Pai, trazendo, Senhor, a palavra do Senhor, que nos traz a renovação, a fé, a esperança e o conhecimento, Senhor, do Senhor. Deus, ser com ela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, graça e paz. Que o amor de Deus esteja inundando os nossos corações nessa noite. Para mim é uma alegria muito grande poder, essa noite, partilhar da palavra de Deus com os irmãos. E de pronto agradeço ao Conselho da Igreja, na pessoa do Reverendo Sandro Xavier, pelo convite. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui na plataforma dos irmãos. Além da igreja, saúdo também todos os amigos, todos aqueles que acompanham nesta plataforma. Essa semana é uma semana muito especial no calendário cristão, pois essa é uma semana que nos leva há um tempo de autoexame, um tempo de arrependimento, um tempo do uso intenso dos meios de graça. É um tempo que nos exige disciplina espiritual. É o tempo em que a igreja acompanha o Senhor na sua tentação no deserto, que culmina na Semana Santa, em que a expiação e o sofrimento de Cristo, bem como a vitória, elas são proclamadas pelo Evangelho e celebrado pela Igreja de Cristo Jesus. Então, mais do que nunca, penso eu que é tempo de nós meditarmos de uma forma muito especial nas marcas do amor de Cristo. Convido os irmãos a pensarmos nas marcas do amor de Cristo. Eu convido, primeiro porque eu entendo que em todo tempo é tempo de nós meditarmos no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Em todo tempo é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor na firme esperança, na firme convicção de que o amor de Deus, ele nos fortalece para podermos vencer todos e quaisquer dificuldades que possamos enfrentar. Em segundo lugar, convido os irmãos a meditarmos nas marcas do amor de Cristo, porque o tempo em que estamos vivendo tem sido dias difíceis. O tempo que estamos vivendo tem sido dias desafiadores. O tempo que estamos vivendo, dias que, por nossas próprias forças, nós não conseguiríamos andar, nós não conseguiríamos vencer. À medida que eu convido a igreja a refletir nas marcas, na temática, as marcas do amor de Cristo, é porque nós estamos tentando entender e tentando compreender de uma forma muito clara de que o amor de Cristo, ele nos fortalece. O amor de Cristo, ele nos fortalece, nos ajudará a romper todos esses dias maus, todo esse tempo difícil. Para meditarmos nessa temática, as marcas do amor de Cristo, eu convido você a pensar no que está escrito no Evangelho segundo João, no capítulo 13. Dos versos 1 ao verso de número 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha,
cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Respondeu-lhe Jesus. Aproximando, pois, de Simão Pedro, a este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos afirmo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Diante de um texto que chama muito a minha atenção. Nós estamos diante de um texto que chama muito a minha atenção, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. É um momento este em que é uma semana, conforme já mencionei, uma semana que nos leva à autorreflexão, essa autorreflexão nos leva automaticamente a um arrependimento, autorreflexão no amor de Deus, refletirmos sobre os cuidados do Pai sobre as nossas vidas. Essa é uma semana que nós temos então, da qual nós a denominamos de Semana Santa, uma semana que nós temos para meditarmos na obra redentora de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. No texto em que estamos refletindo, Evangelho segundo João, no capítulo 13, o evangelista João nos apresenta uma cena extraordinária. O evangelista João nos apresenta o momento em que Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. Porém, quando nós olhamos no Evangelho segundo João, nós vamos perceber que o evangelista, ele não nos narra o contexto do lava-pés. Por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Por que Jesus teve que fazer esse ato tão nobre, tão inesperado e tão humilde com os seus próprios discípulos? A resposta a essas perguntas nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, os versos 24 a 27. O evangelista Lucas, ele narra o momento em que Jesus ele está à mesa com seus discípulos, participando da ceia, aonde aquele momento ali toda a comunidade estava celebrando a Páscoa. Jesus então na ceia com seus discípulos, Jesus então celebrando a Páscoa com seus discípulos, ele percebe algo diferente entre os seus discípulos. Existia ali uma conversa, existia ali uma discussão entre os discípulos, e a discussão era exatamente essa: quem seria o maior entre eles? Quem seria o maior entre os próprios discípulos? Então diante desse discurso que Jesus observa entre os seus discípulos, que Jesus então ele se volta para os seus discípulos e começa então a ensiná-los, começa então a orientá-los, começa então a mostrar para ele que aquele que quer ser o maior, ele precisa se tornar o servo de todos, que aquele que quer o domínio, ele precisa ter uma mudança de visão e uma mudança de pensamento. E após o duro discurso que Jesus faz aos seus discípulos, Jesus ele sai
da mesa, ele pega uma toalha, tira a sua capa, cinge-se com essa toalha e pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E esse momento, então, a gente percebe nitidamente que o texto ele nos mostra que tem discípulo que resolve, então, se recusar a lavar os seus pés, mas aí o Jesus ele insiste com o seu discípulo, aí ele termina então fazendo aquilo que havia se proposto a fazer e havia se proposto a ensinar a seus discípulos. E nessa cena onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, contém um ensinamento precioso. E o primeiro dele que eu consigo observar aqui é que na cena do lava-pés contém o que eu sou, mas também Jesus ele mostra o que eu preciso fazer. Na cena, nesse momento, Jesus ele nos revela quem nós somos, mas também Jesus ele nos mostra o que devemos fazer. E agora eu passo a destacar as marcas do amor de Cristo que são altamente recomendadas que cada cristão as vivam. Gostaria de pensar com você o verso de número 1 do texto em tela. O verso 1 nos diz assim a palavra do Senhor: ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Aqui, este verso, ele nos ensina uma prioridade de Jesus. Aqui, nesse texto, Jesus, ele nos mostra sua prioridade maior. E Jesus, ele faz do amor a sua prioridade máxima. Aqui no texto em tela, Evangelho de João, capítulo 13, Jesus, ele não priorizou o ensinamento propriamente dito, apesar dele ter ensinado os seus discípulos. Aqui no texto em tela, Jesus ele não priorizou a cura. Aqui no texto em tela, Jesus não priorizou os milagres. Mas Jesus, ele priorizou o amor. Nós podemos pensar de uma forma muito tranquila que sim, os ensinamentos eram importantes para Jesus. Sim, a cura era importante para Jesus, afinal de contas, o ministério dele foi marcado ao longo do tempo, ele ministrando cura na vida de muitas pessoas. Os milagres, sim, também eram importantes na vida de Jesus, mas nesse momento, Jesus ele dá prioridade maior, Jesus ele dá ênfase ao amor. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor que Jesus, então, ele nos revela nessa perícope, nesse texto? A palavra de Deus, ainda no verso de número 1, nos diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aqui nós vamos então perceber que o amor de Jesus foi um amor completo. Logo, a primeira lição que nós podemos tirar para as nossas vidas é que o amor de Deus ele é perfeito. O amor de Jesus ele é perfeito. Quando nós lemos essa expressão amou-os até o fim, até o fim, essa frase tem a origem na palavra telos, uma palavra grega. E telos quer dizer perfeito. Logo, o amor de Cristo é perfeito. Você não pode ser mais amado por Cristo do que já é. Você não pode esperar mais de um amor de Cristo do que você já recebeu. Afinal de contas, Jesus te amou com amor perfeito, Jesus te amou com amor eterno. O amor de Jesus é completamente perfeito. Em segundo lugar, que tipo de amor é este? Um amor invencível. Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Nada fez com que Jesus mudasse a sua visão, nada fez com que Jesus mudasse o seu amor para com seus discípulos. Absolutamente nada mudou os planos de Deus, absolutamente nada mudou a missão de Jesus. O apóstolo Paulo, ele se pensando neste amor invencível de Cristo, ele descreveu sobre o amor de uma forma poética, nos revelando, nos ensinando que de fato o amor de Cristo é invencível quando ele diz: nem a morte, nem a vida,
nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Este amor é um amor que nada pode alterá-lo. O amor é o amor perfeito, o amor perfeito segundo a palavra de Deus. Esse amor perfeito, ele lança fora o medo. Por isso que nessa noite, quando nós meditamos no amor de Cristo, no amor perfeito, no amor invencível, nós somos convidados a olharmos com um olhar para este amor, a olharmos além daquilo que tem batido as nossas portas. E nos últimos tempos, o que tem batido a nossa porta é medo. Nos últimos tempos, o que tem batido a nossa porta é pavor. Nos últimos dias, o que tem batido na nossa porta é o medo da própria morte. Por isso que nesse dia, é um dia que somos desafiados pela palavra a erguermos o nosso olhar e olharmos além daquilo que está batendo a nossa porta, além daquilo que está próximo a nós. Eu e você, nós somos convidados a nos rendermos mais e mais a esse amor perfeito, a esse amor invencível de Cristo. O amor invencível de Cristo, nada alterou o amor de Cristo. E quando nós abraçamos esse amor, quando nós nos rendemos inteiramente a esse amor, nós seremos fortalecidos momento após momento e seremos capazes de vencer tudo aquilo que é negativo nas nossas vidas. Nós vamos poder, de uma forma mais tranquila, desfrutarmos da preciosa vida que o Pai tem nos oferecido. Nós vamos poder, de uma forma mais tranquila, andarmos de uma forma mais segura frente a tudo isso que tem se instalado nos últimos dias à nossa volta. Nada pode alterar o amor de Deus. É um amor invencível. Em terceiro lugar, Jesus, nesse ato de lavar os pés dos seus discípulos, de ensinar os seus discípulos, nos versos de número 4 e no verso de número 5, Jesus nos ensina que o seu amor é um amor sacrificial. A palavra de Deus, no verso de número 4, nos diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, verso de número 5, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos, a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aqui Jesus, ele, sendo o visitante da casa, pela cultura da época, ele poderia ter esperado que o servo mais humilde daquela casa viesse lavar os seus pés e os pés dos seus discípulos, porque esse era a cultura daquela época. Mas Jesus, sendo o visitante, Jesus sendo o Senhor, o Mestre, ele se esvazia de si mesmo e ele se torna o servo naquele ato, lavando os pés dos seus discípulos. Então Jesus, ele nos ensina que o seu amor é um amor que nos leva a renúncias, a renunciar a tantas coisas que nós valorizamos tanto para irmos em direção daqueles que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo, ele disse que esse amor não busca o seu próprio interesse. O apóstolo Paulo, ele disse que o amor, ele não se ufana, o amor, ele vai além do eu. O amor, ele alcança além do eu, o amor, ele alcança o outro. O amor que tudo suporta, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera. Esse é o amor ágape, o amor perfeito do Pai. Mas o amor perfeito do Pai é o amor sacrificial também, que nos leva a cuidar do próximo. E quando nós pensamos no próximo, nesses dias que nós temos, para de fato abraçarmos o nosso próximo. Porque nós vivemos dias de incertezas, nós vivemos dias de medo, nós vivemos dias que nós não sabemos o que poderá nos acontecer amanhã. Por isso, que nessa noite nós somos levados a refletir nessa atitude tão sublime que Jesus teve. E Jesus então nos ensina que o amor se inclina para o bem do outro. Jesus nos ensina que o amor sacrificial nos torna servo assim como Cristo se tornou. Aquele que era Senhor de todas as coisas se tornou servo mais humilde daquela casa. E se nós formos levar os nossos pensamentos na história de Cristo, nós vamos ver que dias depois ele se tornou ainda, continuou se tornando servo momento após momento até se entregar lá na cruz do Calvário. Tudo isso por amor.
Tudo isso para nos revelar o plano redentor de Deus para as nossas vidas. Tudo isso para nos mostrar que em Jesus nós podemos esperar dias melhores. Tudo isso nós podemos, tudo isso que Jesus fez, toda a ação de Jesus nas nossas vidas, toda a ação de Jesus ao longo do seu ministério nos mostra que Ele pode mudar muitas coisas nas nossas vidas e Ele também pode usar as nossas vidas para que nós possamos revelar o seu grande amor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós numa cruz, sendo nós ainda pecadores. E Jesus ele fez isso para revelar o seu amor e, acima de tudo, Jesus ele fez isso para nos levar de volta para Deus. Jesus ele morreu a morte de cruz, uma morte terrível, uma morte vergonhosa, porque ele amava a mim e a você. E a obra de Cristo lá na cruz do Calvário, ela até hoje, ela é válida para os nossos dias. Até hoje ela nos alcança, até hoje ela nos modifica, até hoje ela transforma-nos. A cruz de Cristo nos revela o grande amor de Deus. Esse amor que Jesus ele demonstrou de uma forma simples, mas inesperada, quando ele para lavar aos pés dos seus discípulos. E aqui nós concluímos pensando nas marcas do amor de Cristo. O amor de Cristo ele é perfeito. O amor de Cristo ele é invencível. O amor de Cristo ele é sacrificial. Jesus, ele amou em tempos difíceis, mas Jesus marcou o mundo com o seu amor. Somos convidados nessa noite a marcar a nossa geração, vivendo o amor de Deus e transmitindo o amor do Pai. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus nos capacite a vivermos este grande amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que mensagem poderosa, né, irmãos? Nós queremos agradecer a nossa querida e amiga reverenda Luciana, que é a presidente do Presbitério Distrito Federal e aceitou bondosamente o convite do conselho desta igreja para nos trazer a mensagem do Senhor. Nós estaremos orando, viu, pastora, pelo seu ministério, sua alta responsabilidade de liderar este concílio que congrega, que jurisdiciona muitas igrejas, tanto no Distrito Federal, no estado de Goiás e no estado de Tocantins. Que Deus a abençoe ricamente. Vamos ao momento do ofertório. Vou ler o Salmo 24, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence todas as coisas. Se a nossa vida pertence a Ele, tudo que temos é dele. Ele apenas nos emprestou para desfrutarmos. Então, seja a sua contribuição, não com tristeza, mas com alegria, com prazer, com amor. Deus ama a quem dá com alegria. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos na tela. A nossa chave Pix é o nosso CNPJ da igreja. Deus os abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra.
triunfa na batalha. Vamos aos nossos avisos. O chat está aberto. Deixe seu pedido de oração. A igreja quer orar por você. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação das nossas atividades, que é Escola Bíblica Dominical, às 10h15, culto às 19h15, às terças-feiras, às 20 horas, culto de estudo bíblico pela plataforma Zoom. E você, já leu o livro de Lucas? Nosso concurso está chegando. Dia 24/4 já está marcado. Se prepare, será muito bom. No próximo domingo, culto de Santa Ceia, com o reverendo Sandro Xavier, vamos celebrar a Páscoa. Não percam. Tenham todos uma excelente semana. Deus os abençoe. Ok, irmãos, vamos orar? Deus querido, Deus amado, nós nos rendemos aos teus pés nesse momento em gratidão ao Senhor pelo dom da vida. Nós nos rendemos aos teus pés, ó Deus, porque em meio à tribulação o Senhor está presente. Nós rendemos-te graças, ó Deus, pela tua presença constante nas nossas vidas. Rendemos-te graças, ó Deus, pelos teus cuidados constantes, ó Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, pela existência da Igreja Presbiteriana Metropolitana de Brasília. Deus, obrigada por cada membro, obrigado, Deus querido, por cada família que compõe essa igreja. E nesse momento, ó Deus, nós apresentamos a tua igreja no teu altar. Apresentamos, ó Deus, essa igreja no teu altar e te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor venha fortalecer cada membro, que o Senhor venha renovar a fé de cada membro, que o Senhor venha trazer alegria para que cada um dos membros que compõem essa igreja possa ser visto com alegria, Pai. Deus, em nome de Jesus, que cada membro possa viver as marcas do teu amor, Senhor. Deus, e que cada pessoa possa ser marcada pelo esse amor precioso do Senhor, amor perfeito, amor a Deus que não muda, amor a Deus que é um amor também sacrificial. Que assim, ó Deus, tu possa abençoar a tua igreja, que tu possa, Deus, direcionar cada vida. Ainda, Deus, junto com a tua igreja, nós apresentamos o nosso país no teu altar. E clamamos, Pai, tem misericórdia da nossa nação. Estenda, Pai de amor, as tuas mãos de poder e graça sobre a nossa nação. Para que, ó Deus, essa nação receba a cura vinda dos céus.
para que, ó Deus querido, essa nação receba o refrigério vindo dos altos céus. Ó Deus, agindo o Senhor, nada pode impedir. Agindo o Senhor, ó Deus, seremos 100% restaurados. Por isso nós clamamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Sopra com o teu sopro santo de poder sobre o nosso povo, Pai. E restaura. Deus, as famílias que estão enlutadas, Deus, as famílias que estão chorando, nós apresentamos no teu altar e pedimos, Deus, leva o refrigério. Pai Santo, os profissionais de saúde que estão cansados, que estão exaustos, nós apresentamos todo no teu altar, Deus, e pedimos, renova a força, Deus, desses profissionais para que eles possam receber refrigério do Senhor, para que eles possam continuar sendo instrumento do Senhor para salvar vidas também, Pai. E assim nós te pedimos, abençoe-nos, Deus, abençoe a nossa semana. Prepara, Deus querido, os nossos corações para dia após dia vivermos na tua presença, desfrutando do teu precioso amor, Pai. E assim nós clamamos, Pai, derrama da tua graça, derrame do teu amor sobre as nossas vidas e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, recebam a bênção do Senhor. Igreja Presbiteriana Metropolitana de Brasília, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta amada igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe.